Graças a Deus, que Deus abençoe a todos grandiosamente. Eu sou o pastor Maurício e eu estou aqui hoje para declarar uma bênção toda especial sobre a sua vida, sobre os seus caminhos. Eu trago aqui hoje para todos as boas novas, a palavra de Deus. Nós vamos orar hoje e nós vamos pedir para Deus a cura. Nós vamos pedir na oração hoje o milagre, a mudança, a transformação. E você pode ter certeza que Deus, Ele há de te visitar em nome do Senhor Jesus. Só que antes, eu quero pregar para você. Eu tenho a minha Bíblia aberta aqui hoje, no livro de 2 Crônicas. Você que pode pegar sua Bíblia, abra aí. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 32. Versículo 24, 2 Crônicas 32, 24. O título diz assim: Doença de Ezequias. Doença de Ezequias. Verso 24 fala assim, ó: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, ou seja, a doença de Ezequias era mortal, ou seja, não tinha mais jeito, ele iria morrer. Aí continuando: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor. Olha a importância da oração, meus amados. Eu acredito que já aconteceu com você, que quando você recebeu uma má notícia, a primeira coisa que você fez não foi se desesperar, não. A primeira coisa que você fez foi orar. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós recebemos uma notícia, tanto ela boa como ruim, o nosso dever é orar. Apresentar para quem? Para Deus. Imagina só, você recebendo uma má notícia e você se desesperando, fazendo algo que desagrada a Deus, tomando uma decisão errada. Imagina a destruição, imagina a tristeza, imagina, me perdoe a palavra, imagina a catástrofe, os problemas. Por isso Ezequias aqui, ele fez o certo. Ezequias, ele apresentou a causa dele a Deus. E eu vou lhe falar uma coisa, isso fez toda a diferença. Então o senhor que está nos vendo, a senhora que está nos vendo aí do outro lado, eu quero que você venha orar em qualquer circunstância. Apareceu um problema, ora. Aconteceu uma coisa boa, ora. Agradeça a Deus, apresenta para Deus. Aí continuando diz assim, ó: Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Ou seja, Deus até queria ajudar Ezequias, mas Ezequias não queria se ajudar, não queria essa ajuda, não queria esse auxílio do próprio Senhor. Aí diz assim, ó: mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, olha só, depois Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Que maravilha! Mas por quê? Porque depois ele reconheceu: peraí, eu estou fazendo errado, eu recebi uma notícia ruim, eu vou exaltar o meu coração? O rei Ezequias aqui, ao primeiro momento, ele deixou a desejar, mas você vê que depois ele fez o quê? Ele quebrantou o coração. Deus quebrantou o coração dele, ele orou. Aí a Bíblia fala assim, ó, 26, Ezequias porém se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias
de Ezequias. Olha só, teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Ou seja, em nenhum momento Deus deixou Ezequias desamparado. Você pode ter certeza que em nenhum momento Deus ele há de te deixar desamparado, desamparada, jamais. Porque o nosso Deus é um Deus fiel. Aí ele fala assim, ó: teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estribarias para toda espécie de animais e de redes para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Em nenhum momento Deus deixou o rei Ezequias desamparado. Pelo contrário, Deus ele preparou tudo do bom e do melhor e deu não só a ele, mas deu a ele e ao povo. Aí fala assim, ó, versículo 30, também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Para quê? Preste bem atenção agora. Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava onde? No seu coração. As provas, elas vêm. As lutas, elas vêm. Quantas vezes você se alegrou com tantas coisas que você já teve? Talvez você diz aí do outro lado: pastor, eu já tive tanta coisa. Eu já tive não sei quantas casas, eu já tive não sei quantos carros, motos, eu já tive tantas posses, pastor, mas eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Na verdade, eu vejo dessa forma. O próprio Deus, ele tem permitido essa prova na sua vida, porque só tem uma coisa que Deus quer conhecer em você. Não é a aparência. Deus ele não conhece a gente pela nossa aparência. Deus ele conhece a gente pelo nosso. Quando você ganha uma coisa, as pessoas elas nem se importam. Na verdade, muitas até ficam com raiva. Muitas acabam te odiando por aquilo que você conquista, por aquilo que você ganha. Porém, quando você perde, as pessoas elas somem, as pessoas elas desaparecem. Mas se existe alguém que não desaparece da tua vida quando você perde algo, esse alguém é Deus. Se talvez hoje você esteja enfrentando ou passando pelo vale da sombra da morte, passando por uma dificuldade, por um deserto, fique em paz. Olhando nos teus olhos, eu lhe digo, fique em paz. Nada disso aqui é nosso. Nada é nosso. Tudo isso aqui que você vê pertence a Deus. Tudo isso aqui que você vê aos seus olhos pertence a Deus. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram: olha Jesus, olha esse templo, a coisa mais linda esse templo, tudo fizemos para Deus. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: em outras palavras, como vocês se iludem, acaba se iludindo fácil. Está vendo tudo isso aí? Esse templo não ficará pedra sobre pedra. E hoje é uma realidade. Vá lá em Israel hoje, tenta encontrar o templo. Tenta encontrar o templo.
Por isso que a palavra disse: não ficará pedra sobre pedra. Vai chegar um dia que tudo isso aqui se tornará pedra sobre pedra. Mas e o seu coração? E o meu coração? Como é que a gente está cuidando do nosso coração? Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Compartilha com a sua família. A sua família precisa ouvir isso. A sua filha, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu sobrinho, a sua sobrinha, o seu neto, a sua neta precisa ouvir isso. Como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Como nós estamos vivendo a nossa vida diante de Deus? Talvez você que me assiste, você tem tudo. Materialmente dizendo, você tem tudo. Graças ao bom Deus, não lhe falta nada. Mas como tem estado o teu coração? Você tem conseguido deitar a sua cabeça no travesseiro? Tem conseguido dormir bem, dormir em paz? Com a consciência tranquila, orando, buscando? Se você não tem feito isso, ou não tem conseguido fazer isso, ore a Deus, volte-se para Deus. Deus, Ele quer honrar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer te honrar. Deus quer fazer algo novo acontecer na tua vida. Você pode ter certeza. E você pode ter certeza que, diante de tudo isso, Deus ensinou Ezequias que não é se apegando nas coisas que se cresce, não. É se apegando em Deus, sendo fiel a Deus, que as coisas se multiplicam. Amém? Vamos orar? Coloca as mãos no teu coração. Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que assiste este vídeo através das redes sociais, do YouTube. Meu Deus, que o Senhor faça a obra, Pai. Cuida desse coração. Ezequias, ele enfrentou uma das piores situações, recebendo ali uma notícia de morte. Iria partir desta terra. Ele fez o certo, ele orou ao Senhor, e o Senhor deu a vitória. Senhor, esta pessoa que está do outro lado, ela ora, e o Senhor também concede a vitória para ela. Eu te agradeço e tenho certeza da vitória. Que assim seja. Amém? Graças a Deus. Ei, prepara o seu coração, que Deus tem grande vitória para você. Amém? Deus te abençoe.